Boa noite, gente. Mais um encontro de catequese. Vamos ficar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Então, no encontro de hoje, a gente fala sobre a Santíssima Trindade. O que é Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho, a união dos Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é três em um só, né? Deus. O Zé Augusto vai fazer a leitura e depois a gente explica. Você pega a Bíblia de vocês em Mateus 3, capítulo 3. 13 ao 17. Do 13 ao 17, tá? Começa, Zé Augusto. Jesus foi da Galileia para o rio Jordão a fim de se encontrar com João, a ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: sou eu que devo ser batizado por ti? E tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: por enquanto deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, então o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus vindo como uma pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, que muito me agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o nosso encontro de hoje, como a catequista falou, fala da Santíssima Trindade. O que foi falado ali? Fala sobre o batismo, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente é no batizado, né? A gente recebe no batismo. O batismo que é feito com a água, né? O batismo que é feito com a água. E Jesus, o padre fala pra gente: eu te batizo, fala o nome de cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim fez João Batista. Jesus foi batizado na água. Assim João Batista fez com Jesus. E João Batista fala assim: de vez eu ir até você, porque João Batista reconheceu Jesus desde o início, no ventre de Isabel, porque eles automaticamente já se comunicaram, porque o ventre de Isabel se estremeceu quando chegou Maria na sua casa. Então eles já se conheceram aí. Através do que essa profecia aconteceu? Através do Espírito Santo, né? Então, através do Espírito Santo que Maria concebeu Jesus, através do Espírito Santo que Jesus foi batizado, ele era o Espírito Santo, ele já era o Espírito Santo, né, Zé Augusto? Sim. Então, ele foi batizado. E nós todos fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente tem um nome, a gente, se foi falado pelo nome, a gente não é um Zé qualquer, um João qualquer, a gente tem um nome. Todo mundo tem um nome e a gente tem que honrar esse nome, né? Então, ali já se foi profetizado o Espírito Santo, porque Jesus ouviu uma voz que veio lá do céu e foi falado. E essa voz era Deus, essa voz era Deus que conversou com Jesus, né? Ele falou assim: esse é meu filho amado, né? Que chegou até mim, que chegou até o batismo, que feito o que a Escritura estava escrito, o que a Escritura deixou escrito na Escritura,
Porque ele não precisava do batismo, mas ele quis mostrar para todo mundo que ele era igual a todo mundo também. Porque João recusou ao batismo de Jesus? Porque João achava que Jesus não precisa ser batizado, mas Jesus disse não. Como a escritura está escrito, tem que ser cumprido. Assim como acontece conosco também. Por que nós também temos que ter as águas e depois o batismo do Espírito Santo? Porque é o cumprimento da nossa vida. Se nós não seguir o batismo da água e o batismo do Espírito Santo, não tem sentido nenhum. Então Jesus aceitou o batismo de João, mesmo João recusando, dizendo, não, sou eu que devo ser batizado por ti. Mas Jesus disse, não, tem que ser cumprido e vai ser cumprido. Aí, quando a voz veio do céu e disse, este é o meu filho muito amado. Então, foi ali o cumprimento do batismo entre a água e o Espírito Santo. E Jesus é o nosso batismo do Espírito Santo verdadeiro. Então, gente, a gente vai preparar o encontro aqui de vocês. Vocês preparam aí na casa de vocês. Eu peguei aqui o quê? Um limão. Mas se vocês não tiverem o limão, vocês sabem aquele suquinho que vocês têm aí de saquinho? Pode ser aquele suquinho de saquinho. Eu espremi o limão, né? Aí aqui eu vou colocar a água. Eu vou colocar a água, o açúcar, a água e o açúcar. O que que nós temos aqui? Um suco. Nós temos aqui um suco, né? O que que nós tinha antes? 3 ingredientes, né? Nós tinha a água, o açúcar e o limão. Assim é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, eu vou perguntar para vocês, tem como separar o limão da água? Tem como, Zé Augusto, separar o limão da água agora aqui? Não. Depois que misturou? Não tem. E o açúcar? Também não. Também não tem. Então, o Espírito Santo não separa da gente. Uma vez batizado, é batizado para sempre. Então, uma vez que a gente é batizado na Igreja Católica, a gente não tem o segundo batismo. A gente tem a confirmação do batismo, que é diferente, que é a crisma que a gente está se preparando para agora, né? Aí é diferente, mas o segundo batismo não tem o segundo batismo, né, Zé Augusto? Não temos. Como tem essas igrejas que falam assim, vem aqui, você vai ser batizado, mas você já é batizado, né? O batismo só existe um. Não tem 2 batismos. Sem cumprimento desse, o outro não tem sentido. Todos nós que se batizamos, nós já saímos batizados dependente de ir para qualquer outra entidade. Esse é o único batismo. O batismo verdadeiro da igreja. Não tem outra igreja, não tem outra fé. A única igreja, o único batismo, a única fé é só um só. O único, tá? Tá. E aqui eu separei também alguma coisa que representa o nosso batismo. Ó, esse aqui é minha foto do meu batizado, né? E esse daqui é a roupinha do meu batizado. Cada um tem aí, né? E tem um mantinho também do meu batizado. Mas o que vocês sabem do batizado? Só aquilo que o pai da gente conta, né, Zé Augusto? É. Ou a foto. Mas a gente não sabe de nada, porque a gente batizou quando criança. Mas mesmo assim, é vale o batismo. Porque a gente tem um pai da gente que conta do batismo. E ele estava lá para falar, ó, você foi batizada, né? Também do meu batismo, por consciência, eu tenho a minha madrinha de batizado. Eu tenho a minha madrinha de batizado. Hoje ela chegou aqui em casa. O nome dela é Nadir. Boa noite para vocês. Viu, crianças? Você viu que legal, que bacana? Hoje eu tenho a minha madrinha. Eu tenho a minha madrinha ainda, né? Eu sei que vocês devem ter também, mas hoje ela tá aqui comigo. Ela estava cuidando do pai dela, mas hoje ela chegou aqui em casa.
né? E aí segunda-feira ela vai embora. Ela tá passando uns tempos aqui com a gente. Mas ela é minha madrinha de batizado. E diz que tava um frio danado, né, tia? No dia do batizado. Sim, muito frio. Muito frio. É, por isso que a roupinha que eu mostrei pra vocês é de lã. Foi ela que me deu a roupinha, né? Tem guardada? Eu tenho, tia, tenho guardada. Tem a roupinha guardada e o manto. Aí eu vou perguntar pra vocês, vocês têm alguma coisa do batizado de vocês? Alguma foto, a roupinha? Tira uma foto e manda pra gente. Pode ir. Tchau, ela tá despedindo de vocês. Ou seja, Eu vou ler isso aqui, essa parte, tá? vai. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã pela graça do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade aqui na terra, na escuridão da fé e para além da morte e da luz. Ou seja, a gente sai. Quando a gente não é batizado, a gente era pagão e agora a gente é batizado. A gente sai das trevas e vai para a luz. Por que a gente somos batizados, né, Zé Augusto? Certo. A gente tinha o pecado original. Criança tem pecado? Tem, a gente tem pecado original que é da nossa mãe. No batismo de Jesus está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso também acontece quando nós somos batizados. Lembra que no Evangelho falou, o Zé Augusto falou que o Deus já estava presente lá no batismo? Aqui está falando. Sim. Muito de nós não tem nenhuma recordação desse dia, pelo fato de sermos ainda muito bebê. O que sabemos é que nossos pais contam, ou ouvimos foto, ou roupa que usavam nesse dia, ou através de vídeo, mas sabemos a importância desse sacramento. E se alguém de nós não recebeu ainda, fique em paz, pois somos todos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, do mesmo Pai. E quando chegar esse dia, será o grande bênção. Ou seja, aqueles que não foi batizado ainda, vai ser batizado antes da Eucaristia, né? Então, não se preocupe que vocês vai ser batizado, mas vocês não são qualquer pessoa. Vocês são filhos de Deus. Aqui a leitura está dizendo. Aí tem a pergunta do Wilcat. Sim. Fala. Cremos em um só Deus ou em três deuses? Cremos num só Deus em três pessoas? Pode descobrir-se que Deus é trinitário? 3. Pela simples lógica. Não a trindade de Deus é um mistério somente através de Jesus. É que descobrimos. De que modo Deus é Pai? Deus é nosso Criador e somos suas criaturas. Podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 9 ao 13, que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, nós revelado que Deus é nosso Pai, por Ele tudo foi feito e tudo foi criado. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, porque está no céu, enviou o Filho que está no ventre de Maria, que nasceu do ventre. E o Espírito Santo, que é a central de todas as três pessoas, se torna uma só. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essas perguntas que o Zé Augusto leu aí, tá aqui, ó, no livrinho amarelo, no Wilcat, tá, gente? Aí vocês vão pegar na casa de vocês e vão ler. Então, hoje, o encontro de hoje, a gente fala sobre a Santíssima Trindade. Sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Reflita aí com vocês. Os três juntos. Tem como separar um do outro? Não tem, né? Não tem como separar o suco da açúcar, porque já misturou, da água,
Porque também já misturou. Então, reflita aí um pouco, pensa. Tem essas perguntinhas aí para você responder. Faz um altarzinho tipo esse daqui, tira uma foto das roupinhas que você tem, das fotos que você tem. Eu vou ficar esperando, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tudo bem. Lord,